Já viu aquela história de, acho que em casa de ferreiro, espeto é de pau? Eu tentei fazer uma analogia aí. Em terra de carpinteiro, a rejeição à missão não é casual. A gente vai estudar sobre uma parte muito forte das Escrituras. Então a gente vai ler do versículo 1 ao 13. Beleza? Todo mundo achou aí? Marcos 6. Leremos do 1 ao 13. Todo mundo achou? Amém? O texto diz bem assim: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo o que ele dizia, se maravilhavam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi lhe dada? E como fazem tantas maravilhas pela sua mão? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, e Judas e Simão? E suas irmãs não vivem aqui entre nós? E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E Cristo se admirava da incredulidade deles. Jesus percorria também as aldeias vizinhas ensinando, e chamou 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos, e ordenou-lhes que eles não levassem nada no caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados com sandálias e não usassem 2 túnicas. E lhes recomendou: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se algum lugar não quiser recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés de vocês, em testemunho contra eles. E então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse, expulsaram muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Palavra do Senhor? Amém. Deus, obrigado pela tua palavra. Fale conosco através da exposição das Escrituras. Esse texto é difícil, representa como muitas vezes o nosso coração nos leva para longe do Senhor, mas nós entendemos que é a sua palavra e que nós devemos nos debruçar sobre ela e aprendermos tudo aquilo que está na sua revelação. Toda a Escritura é inspirada pelo Senhor. Então, em textos difíceis, ilumina o nosso entendimento para que a gente consiga entender a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Gente, qual é o contexto histórico desse texto? Jesus Cristo volta para casa que é Nazaré, sua cidade, certo? Vocês lembram que ele tinha pegado o barco, pregado na beira-mar, depois ele tinha ido até Genezaré, ao Gadara, a cidade, onde lá ele encontrou um demoniado, ele encontrou uma mulher com uma hemorragia que acompanhava ela há 12 anos e a curou, e também curou a filha do Jairo, não do Lázaro, obviamente, né? E aí o que acontece? Depois que ele sai dali, ele volta para Nazaré. Estava cerca de 30 quilômetros de onde ele estava, certo? E o que acontece? Esse texto mostra que quando Jesus Cristo chega na sua casa, as pessoas o rejeitam. É engraçado a gente começar a prestar atenção nessas nuances dos textos sagrados. Por exemplo, ele está na beira da praia, todo mundo está maravilhado com o evangelho, de repente ele vai para Gadara, lá ele é rejeitado, de repente ele volta para a praia, as pessoas estão esperando com expectativa ele, agora ele volta para a cidade de natal dele e lá ele é rejeitado. É isso que a gente vê no versículo 1. Jesus Cristo, quando volta para a sua cidade, novamente, ele é rejeitado pelas pessoas. O que Jesus faz quando ele volta na cidade? Ele chega lá e logo no sábado ele já vai para a sinagoga pregar. Gente, por quê isso? Jesus faz isso muito na Bíblia. Lembra que eu falei para vocês dos evangelhos sinódicos? Marcos 1, 21, Marcos 6, 2 que a gente leu, Lucas 4, 16, Lucas 6, 6, Mateus 4, 23 e Mateus 9, 35, sempre repete isso, que Jesus ia aos sábados na sinagoga para pregar. Gente, por que isso precisa ser destacado? Porque isso é bem profundo historicamente, teologicamente e estrategicamente. Por quê? A sinagoga era o lugar onde os cristãos se reuniam para ouvir a palavra de Deus, certo? E o sábado era o dia que eles entendiam que era o dia do Senhor, ou seja, o dia de ir para a igreja. Então Jesus era muito esperto estrategicamente em pregar o evangelho. Como ele sabia que os crentes, os judeus, iam para a sinagoga
Todo sábado ele aproveitava esse espaço para falar sobre o reino dele e o avanço do reino dele. Vocês veem que Jesus é muito estratégico na forma com que ele prega o evangelho e que isso vai avançando? Então, essas são as duas primeiras coisas que o texto nos mostra. Que Jesus voltou para casa, a saber, Nazaré novamente, e que no sábado ele foi para a igreja pregar o evangelho. Lá, no verso 3 e 2, é como se aparecessem duas faces completamente diferentes da mesma moeda. A reação dos ouvintes nessa noite é totalmente intrigante. Ela passa da admiração por Jesus, verso 2. De onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa? Como é que ele faz tantos milagres? Verso 2. Agora se liga no verso 3. Não este o carpinteiro, filho da Maria, irmão do Tiago, do José, do Judas e do Simão? Vocês entendem como o povo é? Uma hora eles estão ouvindo aquilo que Jesus falava e maravilhados. Esse homem é muito sábio. Como ele tem tanto poder para realizar tantos milagres? De repente alguém fala, não, mas peraí, esse aí não é o filho da Dona Maria lá? Lembra, gente? Essa era a cidade de Jesus. Jesus começou o seu ministério com 30 anos, lembra? Ele tinha praticamente passado 30 anos ali. Todo mundo conhecia Jesus. De repente ele volta para a cidade dele, não mais como o filho da Dona Maria, sabe? O filho do Zé, carpinteiro, da José e Filhos Limitada. Não como um amigo do Pedrinho, que jogava bola lá na escolinha de futebol da Galileia, futebol clube, lembra? Não era mais esse Jesus. Não era o Jesus que estudou ali na escola São Bento de Genezaré. Não. Não, Genezaré não, né? Da Galileia, de Nazaré, desculpa. Mas quando ele chega e ele começa a anunciar sobre o Evangelho, as pessoas da sua cidade natal, elas começam a questionar. Presta atenção. Você vai ver muito isso na Bíblia. O nosso coração é muito enganoso. Vocês sabiam que possivelmente as mesmas pessoas que estavam na entrada triunfal de Jesus, dizendo Hosana, ou seja, bendito é aquele que vem em nome de Deus, estavam poucos dias depois gritando, crucificam? É assim que as pessoas são. Elas estão ouvindo ele pregar, elas estão maravilhadas, que ele é muito inteligente. Elas falam, nossa, de onde vem tanta sabedoria? Aí alguém, não era para ser tão inteligente assim não, eu era filho do seu Zé lá e estudou com meu filho na mesma escola. Como é que um é inteligente e o outro não? Entende? O coração humano, esse é um ponto central do verso 2 e 3. Eu queria que você gravasse, porque você, eu, podemos fazer isso, tá bom? Em primeiro lugar, a gente vê aqui que o coração humano é inclinado a menosprezar aquilo que lhe é familiar. Essas pessoas estavam rejeitando Jesus por quê? Porque conheciam ele. Tipo assim, é o menino que estava aqui esses dias? Carpinteiro. Arrumar outras coisas lá em casa. É isso que o texto fala. É assim que as pessoas estão vendo ele. Como assim? Tá tão famoso assim? Eu até entendo que ele prega bem, mas essa história de falar que ele é Messias aí estão indo longe demais, entende? Não era ele que estava aqui ontem? Como assim? Sai e volta tão famoso assim? É disso que esse texto está falando. O Ícaro de Carvalho ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala que o primeiro cancelamento vem de casa. E é tipo isso que está acontecendo aqui. Foi exatamente isso que aconteceu. Os conterrâneos de Jesus, eles se escandalizavam com a fama dele. Para eles era inconcebível que alguém comum, que veio do meio deles, que estava vivendo as mesmas coisas que ele, de uma forma ou para outra, tivesse ficado tão famoso assim. As histórias circulavam que Jesus ia num lugar, quando ele chegava lá, existia mais de 3.000 pessoas esperando, sem contar mulheres e crianças. Então ele era tão famoso, que quando ele chegava num lugar, tinha, 7, 10 mil pessoas esperando. Porque essa é mais ou menos a contagem que os teólogos fazem. Naquela época não tinha TV, os caras judeus gostam de fazer filhos, então imagina 3.000 homens sem contar mulheres e crianças. É muita gente. Jesus era tipo um Beatles da época. Vocês já viram aquelas gravações que tem dos Beatles, quando eles chegavam, que estava aquele monte de mulheres esperando, aí eles desciam, de repente faziam assim, elas caíam, desmaiavam. Elas não caíam desmaiadas para Jesus, né, gente? Mas era muita gente esperando ele chegar. Quem nunca viu aqueles famosos vídeos de filas antes de shows de algum cara famosinho na cultura pop? Tipo, eu lembro quando Justin Bieber veio pro Brasil, cara. Foi noticiado em todas as coisas, as pessoas que estavam acampando 4, 5, 6 dias antes lá, para ver o Justin. Né? Jesus era muito famoso. Para aqueles caras, eles não conseguiam conceber isso. Vocês conseguem entender? Tipo assim, até os 30 anos ele estava lá. O texto fala que ele era carpinteiro. Ou seja, o texto destaca que às vezes a nossa familiaridade pode cegar a nossa fé. Gente, nenhuma cidade no mundo teve o privilégio que Nazaré teve de receber Jesus.
Tipo assim, o cara cresceu ali. Ele tinha endereço fixo. Ele tinha conta de luz, energia, CNPJ, internet. Eles sabiam quem era ele. Sabe cidade pequenininha que todo mundo sabe onde todo mundo mora? É tipo isso aqui. Esse é o contexto. O texto deixa claro que ele era carpinteiro. Essa palavra carpinteiro vem de uma palavra chamada tecton, que é tipo um artesão, um construtor. Não significa só alguém que mexe com madeira, mas é alguém que domina madeira, domina pedra, ferro e outros materiais. Ou seja, Jesus era um cara que estava trabalhando ali, sabe? As pessoas viram ele mexendo nas coisas, elas viram ele crescer. Elas sabiam da boa fama, sabiam da reputação. Possivelmente elas falavam, esse filho da Dona Maria é diferente mesmo. Moço educado, né? Olha, te apresentar minha filha, sabe essas coisas que velhinha faz? O que acontece é que ele some dali. De repente ele volta muito famoso. Quando ele volta, milhares de pessoas vão vê-lo. Quando ele volta, milhares de pessoas vão ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Enquanto alguns se maravilham, outros dizem, não faz sentido. Esse cara não era para ser tudo isso. E, gente, isso acontece o tempo inteiro. Não é a primeira vez que acontece. Lembra no capítulo 3, verso 21, que Jesus Cristo ia pregar, multidões seguiam ele. Aí o texto diz que pessoas maravilhadas estavam ali, mas também tinham pessoas infiltradas ali. Quem lembra quem era? Fariseus, saduceus, escribas. Eles estavam tentando ajudar Jesus, tentando achar alguma coisa em Jesus. Tipo assim, esse cara tá fazendo muita bagunça. Como assim esse cara de Nazaré começa a levar mais gente que a nossa religião? Sábado o culto estava vazio na sinagoga, aqui tá cheio de gente para ouvir esse cara. Eles tentam começar a sabotar Jesus. Essas coisas chegam na família de Jesus. Quem lembra o que a família de Jesus fez? Os caras falaram, não, vamos lá falar com ele. O texto diz que ele fala bem assim, ó, ele está fora de si. O texto fala que a família de Jesus vai lá, tipo, interromper ele. Fala, Jesus, tá bom, a gente entendeu, você tem uma missão, tá legal, mas chega, esses caras vão te matar. E Jesus lida o tempo inteiro com esse tipo de rejeição, gente. Quando ele volta para a cidade natal, as pessoas não reconhecem ele como Jesus, por causa da sua familiaridade, por saberem que ele cresceu ali. A família dele tem dificuldade com isso. E o texto deixa duas palavras que são fortes para ensinar isso pra gente. Verso 5 diz, ali ele não pôde fazer milagre algum, se não curar poucos enfermos. Chega até a ser engraçado isso, né? Ele não pôde fazer muitos milagres, se não curar alguns poucos. Como se isso não fosse muita coisa. Tipo, é muita coisa. Só que o que o texto está deixando claro é que a incredulidade daquele povo era tão grande que Jesus olhou e falou, tá bom, é isso aí, fechou. E não fez mais. Gente, não é que a vontade de Jesus estava submetida às pessoas. Ele só fazia se elas aceitassem. Não, é que ele, conhecendo o coração delas, ele falou, não farei. Vocês entendem? Ele é dono, ele faz o que ele quer. O Sinclair Ferguson tem uma frase muito forte, enquanto eu estava estudando que eu li. Ele fala assim, onde o reino de Deus é rejeitado, é impróprio para o rei praticar a alegria de uma nova vida. É tipo isso que Jesus está fazendo. Eu estou falando do meu reino, que é justiça, paz e alegria. Mas vocês estão me rejeitando? Tudo bem. Vocês estão perdendo a bênção de vocês. Faz sentido? Vocês conseguem entender isso? E outra coisa que acontece nesse texto, que você só vai ver essa vez na Bíblia, é que o texto diz, Jesus Cristo se admirou da incredulidade deles. Verso 6. Gente, a falta de fé daquele povo era tão grande que Jesus fica admirado. Sabe quando alguém pisa tão na bola que você fica sem palavras? Já aconteceu isso com você? Alguém que você ama, que você está tentando ajudar, cara, pisa feio na bola. Que você olha para aquela pessoa, você fica... O que eu vou te falar? É mais ou menos isso que está acontecendo. A incredulidade, irmãos, é um grande obstáculo próprio de Deus. É um grande obstáculo. Onde a fé ausente existe, dificilmente você vai conseguir perceber o mover de Deus. Eu creio, irmãos, que nessa noite aqui existem pelo menos dois grupos de pessoas. O primeiro deles é composto por pessoas que já ouviram falar sobre Jesus. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre Jesus. Se você já veio na igreja um dia, aqui nessa igreja, você não é mais desculpado diante de Deus. Você ouviu falar de Jesus. Ao contrário de igrejas que falam de tudo, menos de Jesus, aqui toda vez que você vir a gente vai falar de Jesus. Você está enrolado. Então não dá mais para você chegar no céu e usar a desculpa. Deus, eu não sabia. Ele fala, sabia? Lembra? Mandava um negrinho lá falar de Deus para você todo fim de semana. Você não tem mais desculpa. Porém, enquanto Jesus estava pregando na terra, existia um grupo de pessoas que ouviam ele pregar. Faz sentido? A gente acabou de ler. Existia um grupo de pessoas que viam ele fazer milagres. Mas mesmo assim, rejeitaram ele. Tem muita gente assim.
que como os habitantes de Nazaré, mesmo ouvindo a palavra de Deus, vendo os seus milagres, estão nem aí, rejeitam, são incrédulos. Ouvem essas coisas por uma orelha, saem pela outra, e não faz diferença nenhuma. Não há nenhum tipo de mudança de vida. Possivelmente, muitos aqui podem estar nesse grupo, que até acham bonita a história de Jesus. Já viu pessoas que falam assim, eu até acho bonita a história, a filosofia de Jesus? Não, que mané filosofia de Jesus, história de Jesus, meu irmão? Se Cristo é real, aquilo que ele disse, ou é um problema para você, ou é a salvação para a sua vida, entende? É disso que é o Evangelho. Ou o Evangelho derrete o seu coração para arrependimento, ou ele endurece para a justiça, que é o que vai acontecer com esse povo. A nossa resposta para o Evangelho não pode ser como os moradores de Nazaré, que ao verem Cristo, questionam. Esses caras estavam tentando encaixotar Jesus numa caixinha. Tipo assim, não, ele não pode ser o Filho de Deus. Não, Jesus para mim é isso aqui, é o filho da Dona Maria. Eu conheço os irmãos dele. É disso que esses caras estão falando. Quantos de nós aqui, ao olharmos para Jesus, não reconhecemos ele como ele é, porque nós queremos que ele se torne aquilo que nós queremos que ele seja. Você entende? As pessoas fazem isso o tempo inteiro com Jesus. Essa semana um brother falou para mim, não, eu não acredito nisso aí. A minha visão da Bíblia sobre essa situação é essa. Eu falei, olha brother, a sua visão da Bíblia sobre essa situação não significa nada, pouco importa. Porque se você acredita que a Bíblia tem que se ajustar à sua vontade, você não pode criticar um pastor que usa dela para ganhar dinheiro dos outros. Entende? A raiz do problema é a mesma. É tentar fazer de Jesus alguma coisa que eu quero não reconhecer quem ele é de fato. As pessoas estão rejeitando Jesus por causa disso. E possivelmente no nosso meio tenha esse tipo de pessoa. Gente que ouve a palavra de Deus, que vê as coisas que Deus está fazendo e não se submetem, rejeitam. Muitos de vocês aqui chegaram quebrados aqui, sabe? Arrebentados. Deus começou algo na sua vida. Deus começou a transformar. Ele colocou pessoas que oram por você, que te amam, que te ajudam. A sua vida melhorou em alguma instância. Só que os dias foram passando, Jesus já se transformou em algo familiar, entende? Ele já está aqui todo dia. A Bíblia, já ouvi falar sobre isso aí. Você vai deixando ele de lado. E deixar Jesus de lado é literalmente rejeitar a revelação de Deus. Você precisa entender que ou você está do lado dos discípulos que seguem a Jesus, se submetem à sua vontade, são enviados por Jesus, ou, nesse caso, você está do lado das pessoas que são incrédulas. Cara, isso é muito sério. Esse é um perigo real para todos nós aqui. Não se torne insensível ao Evangelho. O fato de frequentar uma igreja semanalmente, ouvir uma pregação, não é suficiente. Você precisa crer e viver em conformidade àquilo que está sendo ensinado. Spurgeon dizia, a graça não está apenas em ouvir a palavra de Deus, mas em obedecê-la de todo o coração. Amém? Amém. Qual que é o segundo grupo de pessoas aqui que é bem complicado também? É aquelas que conhecem bem Jesus, em termos de familiaridade. Cresceram na igreja, escutam falar de Jesus desde o cultinho de crianças. Ah, não, já fui muitas vezes na igreja. Quando a gente vai falar sobre algum versículo da Bíblia, alguma coisa, a pessoa fala, não, essa história eu já conheço. Acha que sabe tudo de Jesus. Por crescerem na igreja, sabem as músicas de cor. Sabem até alguns textos bíblicos de cor, de tanto que ouviram. Mas vivem anestesiados e apáticos, como se Jesus não existisse. Ouvi a parábola do semeador? Ah, conheci essa história de cor e salteado. Muitos cristãos fazem isso. Muitos cristãos vivem assim. São profissionais da fé. Chegam na igreja, faz careta de adorador, vai embora como se Jesus nem existisse. Será que você não se tornou um cara desse? Será que de tanto viver comunhão, de tanto ouvir a palavra de Deus, você não está tratando isso como essas pessoas trataram Jesus? Tem gente que é assim, que quando chega na igreja, está quebrado, olha para a comunhão, olha para a oração e se entrega. Por quê? Porque viu aqui tudo aquilo que sempre procurou e nunca encontrou. Mas de repente, meses depois, ir para a igreja de novo, hoje nem vai rolar. Vem aqui e fica mexendo no celular. É disso que eu estou falando. Todos nós aqui, galera, podemos ser assim. Durante anos da minha vida eu passei na igreja.
Eu passei tempos da minha vida na igreja. Eu ia ouvir a pregação, segunda-feira na escola, eu era tudo menos aquilo que eu era na igreja. Foi assim durante anos da minha vida, galera. Durante anos da minha vida. Até que um dia, Cristo, de fato, entrou na minha história e mudou a minha vida. E eu entendi que ou Cristo era tudo para mim, ou Ele era nada. Vocês entendem? Ou Cristo é tudo pra gente, ou Ele não é nada. Não adianta você se enganar. Jesus Cristo não é um hobby para você uma vez na semana lembrar que você precisa dele para ficar bem, entende? Hobby que é assim, vou jogar um beat uma vez por semana para ficar bem, vou para academia, você entende? Jesus Cristo não é isso, galera. Ou Jesus Cristo é tudo para você, ou Ele não é nada. Essa é a incredulidade que a gente vê nas pessoas. O Jonathan Edwards, ele falava assim: a familiaridade com as coisas de Deus pode esfriar a nossa afeição por elas. Nunca devemos nos permitir que isso aconteça, pois a verdade do Evangelho é sempre nova, sempre viva e poderosa para nos transformar. Às vezes, você pega a Bíblia, tem que ler a Bíblia de novo, né? Você tem que ler mesmo. E sabe, você vai ler a Bíblia e você vai entender coisas sobrenaturais dela, sabe por quê? Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Deus fala hoje e Ele falará para sempre através da sua palavra, amém? Então por que você não lê? Se ler a Bíblia para você é um negócio que você só faz domingo à noite na igreja, você está do grupo de gente que rejeita Jesus. Você consegue entender o que eu estou querendo te dizer? Cara, eu sou casado com a Andressa, eu amo ela. Imagina se eu passasse a semana inteira sem falar com ela, só voltasse a falar com ela domingo, no dia de culto. Nosso relacionamento ia estar bem? Tem gente que é assim. E se eu amasse a Andressa, fosse casado com ela e eu só falasse com ela quando eu queria uma coisa em troca? Nosso relacionamento está bem? Então por que a gente age assim com Deus e acha que está tudo de boa? Eu só procuro Deus quando eu não estou bem. Eu só procuro Jesus quando eu estou precisando de um milagre, né? Depois que Ele faz, eu volto e vou viver minha vida. É assim que algumas pessoas viviam. Elas iam lá, viam os milagres. Nossa, que legal. Segunda-feira, já tinha esquecido. Terça-feira, Jesus. É a nossa única esperança. Eu não queria, gente, e eu não quero para nenhum de vocês, que vocês vivam de uma forma onde vocês rejeitam a Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo deixa isso bem claro, que aquele que o rejeitar aqui na terra vai ser rejeitado no céu. O rigor que ele tem para esses caras é muito pesado. Lembra de Sodoma e Gomorra? Aquelas cidades bem trash lá de Gênesis? A cidade era tão suja, tão ímpia, que uma vez Deus mandou homens de Deus para lá e os moradores da cidade queriam estuprar os caras. A cidade era tão ímpia que Deus manda fogo e acaba com tudo. Sabe o que esse texto diz? Que até Sodoma e Gomorra vai ter mais piedade do que esses caras. Sabe por quê? Sodoma e Gomorra viram Jesus? Sodoma e Gomorra viram os milagres de Jesus? Não, esse povo viu. Eles rejeitaram conscientes. A luz que eles não tinham por causa da incredulidade deles, Cristo não ter se revelado lá atrás, era diferente. Aqui não, eles viram o negócio. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. É disso que eu estou falando. Você que está ouvindo o Evangelho, todo fim de semana, você está arrumando um problema para você. Porque se o que eu prego aqui é verdade, ou você está muito bem por causa dos méritos de Cristo, ou você está muito enrolado. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Se o que eu falo para vocês aqui é verdade, ou eu estou muito bem por causa de Jesus e preciso me manter com os olhos nele o tempo inteiro, ou eu estou muito enrolado, porque as palavras que eu prego em vocês, para vocês, eu vou ter que prestar conta diante de Deus. Se o Evangelho é real, nós não temos mais desculpa. Se você tivesse numa igreja mentirosa, de teologia da prosperidade, de teologia coach, igual tá aí na rede social, com o pastor falando, pega essa chave para destravar, você estaria melhor do que você estando aqui. Porque se aquilo que está sendo ensinado aqui, de fato é a palavra de Deus, rejeitá-lo significa conscientemente fazer isso. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Olha o tamanho da responsabilidade que vocês têm, que eu tenho. Se eu leio a Bíblia e eu entendo o que ela está dizendo, e isso é para mim, rejeitar isso é conscientemente rejeitar a Deus. E ele deixa claro nesse texto que isso imputa sobre nós justiça. Você vai ter que prestar contas. Um dia, todos vocês estarão diante do Rei dos Reis.
do Senhor dos Exércitos, e vocês vão ter que prestar conta. Ele vai olhar no seu olho e vai falar: e aí, meu filho, o que você fez com tudo aquilo que eu te ensinei? O que você fez com a sua vida? O que você fez com o seu tempo? O que você fez com o seu recurso? O C.S. Lewis fala que no último dia vão ter 2 grupos de pessoas. Um grupo que vai olhar para Deus e falar: a sua vontade foi feita, e vai entrar. E um grupo que Deus vai olhar e falar: parabéns, a sua vontade foi feita. Agora vai cair sobre vocês juízo. Um viveu de acordo com a vontade de Deus. Outros viveram de acordo com as suas próprias vontades. E pagarão eternamente por isso. Porque as suas vontades são uma rebelião contra Deus. É disso que esse evangelho faz. Ele nos chama para que a gente se arrependa. E sabe o que acontece com esse povo que rejeita Jesus? Sabe o que Jesus fala? Avante, a missão não vai parar. Jesus continua pregando. O texto diz no versículo 6, que sabe o que ele fez? Ele passou a percorrer os povoados ali. É como se Jesus falasse: preguei o evangelho para vocês. Rejeitaram? Tudo bem. Vocês vão prestar conta para Deus. Vou continuar pregando. E ele vai para os outros lugares. Isso significa que a missão de Cristo não para. O avanço do reino nunca vai parar. Cristo não ficou com crise de identidade. Cristo não foi twittar, #chateado, ninguém me ouviu. Cristo sabia o que estava fazendo. Ele continuou pregando e o evangelho avançou. Irmãos, prestem atenção. Às vezes a gente olha para a internet, e eu estou falando isso para vocês porque essa semana eu fiquei triste vendo a postura de alguns pastores aqui da cidade, e as igrejas lotadas de gente, e eu fiquei triste, eu orava falando: Deus, essas pessoas estão pregando mentira, e essas pessoas estão aqui, a gente está pregando evangelho, e parece que não vai. E aí Deus, ele me falou através desse versículo aqui, aquilo que ele falou para os discípulos: avante, prega o evangelho, a obra de Cristo não para. A obra de Jesus não vai parar porque as pessoas estão rejeitando ele. A obra de Jesus não vai parar porque as pessoas estão trocando ele por um Deus que é um escravo, que tem que dar tudo que eles querem, entende? A obra de Cristo não vai parar. Cristo avança, o reino é pregado. Cristo não fica choramingando pelos cantos. Pelo contrário, ele permanece firme no propósito que o Pai dele enviou. Jesus continua viajando de aldeia em aldeia, visitando pequenos vilarejos e cumprindo fielmente o chamado que lhe foi dado. Amém? O evangelho não vai parar. Eu vou te falar com todo o amor do mundo, eu amo vocês, eu oro por vocês todos os dias, mas se você parar de vir aqui para a igreja, se você voltar a viver uma vida pecaminosa, sabe o que eu vou continuar fazendo? Orando e pregando o evangelho para você. A missão não vai parar. Cristo nos mandou para cá e não tinha nenhum de vocês. Vocês são fruto de oração, mas vocês não estão aqui por causa do Bruno, vocês não estão aqui por causa da Andressa, vocês estão aqui por causa de Jesus. E se você parar de vir para a igreja, voltar a viver aquela vida de pecado e de sujeira, você não está rejeitando a metanoia missão, a igreja. Você não está rejeitando o Bruno, você está rejeitando o próprio Deus. Não estou dizendo que estar nessa igreja está do lado de Deus. Não, você pode estar em outra igreja bíblica, mas estar em uma igreja prova que você está do lado de Deus. Você entende o que eu estou querendo dizer? Muitas pessoas vêm aqui, cara, sugam a igreja, depois vão embora. Elas estão rejeitando Jesus. O evangelho vai ser pregado. E o que Jesus ensina para os caras um pouquinho depois? Quando isso acontecer, sacode a poeira e continua andando. E agora eu vou explicar para vocês o que isso significa. Por isso, como igreja, a gente é chamado à proclamação fiel das Escrituras. Os puritanos diziam: nós jogamos as redes, Deus manda os peixes. Muitos peixes vão se debater ali, vão sair, sabe, da rede. Vão pular do barco, mas a gente continua jogando as redes e crendo que Deus enviará as pessoas. Amém? Amém. Eu estou falando isso para você porque vocês ainda estão numa fase de receber o evangelho e entender essas coisas. Mas daqui uns dias o evangelho vai florescer tanto no seu coração que você vai começar a evangelizar. E é o que vai acontecer aqui. Você vai começar a ir e falar do evangelho para outras pessoas. E quem já fez isso, às vezes frustra. Às vezes frustra você mandar mensagem, chamar os caras não responder. Às vezes frustra. Às vezes frustra você orar pelo cara, mandar mensagem, você vê que o cidadão está indo para um caminho ruim. Você vê que ele está fazendo cagada. Você ora, você fala, e o cara fica negando, fica... Gente, avante, continue pregando o evangelho. Jesus Cristo está mostrando para a gente que se rejeitaram ele, imagina nós, pecadores. A gente tem que continuar pregando o evangelho. A gente tem que continuar pregando o evangelho mesmo que o mundo o rejeite. Não é isso que Paulo fala? A mensagem de Deus é loucura para o mundo, para nós é poder e salvação. Vamos pregar o evangelho. O Chesterton falava, vai chegar um tempo que você vai ter que provar que a grama verde é verde. E esse tempo chegou. A gente tem que provar que o que é errado é errado. As pessoas relativizam as coisas. A Bíblia diz que Cristo é a verdade. Elas falam, não existe verdade, tudo é relativo.
Aí tu olha para ele e fala, você tem certeza? Aí ele fica... Se ele falar que sim, ele acabou de afirmar uma coisa. Se ele falar que não, ele destruiu o argumento. Você viu como é fraco relativizar as coisas? Se tudo é relativo, não é relativo isso, é uma afirmação. Então não é relativo. Vocês entendem o absurdo que é o mundo que a gente vive? A gente tem que ensinar para as pessoas que bebê reborn não é filho. Que cachorro não é filho. Vocês entendem? A gente tem que ensinar para as pessoas que não é normal viverem com seus corpos como se fosse, sei lá, entende? Esse é o evangelho. A gente tem que ensinar para as pessoas que a igreja não é um lugar onde você empresta um dinheiro para Deus para ele te devolver 10 vezes mais. Senão Jesus Cristo seria o melhor agiota do mundo. Faz sentido? Não é para isso. E as pessoas rejeitam Jesus. Presta atenção, quando Jesus se revela como ele se revelou para os nazarenos, e eles falam, não, é outra coisa, é a mesma coisa que essas pessoas estão fazendo. Toda vez que você cria um outro Cristo na sua cabeça, não o Cristo das Escrituras, o Cristo da revelação de Deus, você está rejeitando o Cristo que se revelou e criando um à sua imagem. O Raul mandou uma parada essa semana, e é forte, e é isso mesmo. Se o Jesus que você diz servir não te confronta nos seus pecados, você está adorando qualquer coisa, menos o Deus da Bíblia. Possivelmente você está adorando uma versão sua do seu Deus. É disso que o Evangelho fala. Só que, irmãos, Jesus bate a poeira do pé e fala, vamos continuar pregando o Evangelho. E aí o que ele faz? Ele comissiona 12 apóstolos. Por que 12, irmãos? Esse 12, na numerologia bíblica, vários teólogos defendem que é porque Cristo está fazendo um marco de repetição. Quem lembra, sem ser 12 apóstolos, outro 12 que é importante na Bíblia? Quem lembra? As 12 tribos de Israel. Lembra que Deus levanta as tribos para mostrar o poder de Israel? Quando Jesus Cristo levanta 12, é como se ele estivesse simbolizando a restauração e a continuidade daquela história que Deus começou lá atrás, entende? Só que no Israel perfeito agora, que ia triunfar, que ia vencer, e que esse evangelho chegaria em todos os lugares. E Jesus fala bem assim, junta 12 aqui e vamos dividir em duplas. É isso que o texto fala. Porque vocês vão pregar o evangelho. Gente, o que Jesus Cristo está fazendo aqui? Ele chega no Rafa, na galera e fala, ó, presta atenção, já ensinei vocês, tá bom? Até agora vocês viram fazer as coisas, agora a prova prática. Vou dividir vocês em dupla e é para vocês irem nas cidades vizinhas pregando o evangelho. É tipo Jesus falando bem assim, vou te dar uma prova prática, tá? Khaled, semana que vem você que vai pregar no culto. Tipo assim, se vira. É tipo isso que Jesus está fazendo. Ele chega para os caras e fala, tá bom, vocês já entenderam? Eles me rejeitaram, vocês entenderam? Agora vocês vão pregar o evangelho. Você acha que alguém ia ter coragem de falar, não, não vou não? Jesus ia falar, tá me rejeitando também. Vocês entendem? Jesus coloca os caras numa situação. A gente vai continuar pregando. Estão comigo? Estão. Então vocês vão em dupla. Por que Jesus manda em dupla? Existem várias explicações teológicas para isso, gente. Uma é que era uma prática comum no Antigo Testamento e nas culturas judaicas. Sempre tá em dois. Por quê? Porque aí você tinha alguém para testemunhar alguma coisa, saca? Sabe quando você vai fazer um contrato, que você chama uma pessoa para estar ali do lado, para ela testemunhar? Não, realmente... Isso. Por exemplo, a nossa igreja, hoje não tem mais gasoflácio. Gasoflácio é aquele negócio de madeira que as pessoas colocam dinheiro lá. Hoje todo mundo manda Pix. Mas algumas igrejas, quando elas iam no final do culto, a equipe administrativa recolher as finanças, nunca era uma pessoa só. Sempre era uma e outra. Para quê? Para que tenha um testemunho de que aquele cara ali não passou a mão, ou que ele não fosse tentado. Ei, ninguém vai ver, vocês entendem? Essa era uma tradição judaica, sempre andar em dois. Para não ser tentado e para ser uma testemunha. Todo mundo entendeu? Outra coisa, isso reforça a ideia de cooperação e apoio mútuo na missão, evidenciando a importância de parcerias para o avanço do reino de Deus. O reino de Deus acontece na colaboração. A competição mata a colaboração no reino de Deus. A nossa igreja é pequena, mas a nossa igreja vai crescer muito. Muitas pessoas vão estar aqui, vão ter muitos ministérios, as pessoas vão poder servir em vários lugares. Aí quando a igreja começa a servir, crescer, tem várias áreas de serviço, algumas pessoas meio que começam a querer competir, saca? O ministério aqui da recepção tem mais gente do que o pessoal ali da música, entendeu? E aí começa a rolar essas paradas. Não, Deus não faz assim. Deus faz quando as pessoas cooperam, quando elas falam, a gente está junto nisso. O que precisa? Como é que eu faço para te ajudar? Por isso que Eclesiastes 4, do 9 ao 12, vai dizer, é melhor ser dois que um. Porque se um cai, o outro ajuda a levantar. É cooperando.
Jesus Cristo está mostrando para esses caras, vocês vão em dupla, para vocês se protegerem, para vocês terem testemunha, um cuidar do outro, se um cair, o outro ajudar. Se tiver frio, um esquenta o outro. É disso que esse texto está falando. Isso significa que na missão de Jesus não existe espaço para individualidade. Grava isso na sua cabeça. Se você é um cara individualista, orgulhoso, você está na religião errada. No Novo Testamento, o Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas são nossas. Ou seja, na fé cristã, a gente não anda sozinho. Amém? Se você está passando por um problema, você não pede ajuda. Se você está sendo tentado, você não procura pessoas para te ajudar, cara, você não segue Jesus. Porque na caminhada com Jesus, na missão de Jesus, a gente nunca está sozinho. Cara, isso é sério. Eu sei que para vocês muita coisa aqui é nova. Muita gente está começando nesse lance de igreja agora. Mas, cara, começa da forma certa. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa se juntar em direção à missão. Lembra que eu falei para vocês sobre aquela passagem que os amigos de Jesus, eles pegam um amigo e desce da maca e Jesus cura? Existe amizade que nos levam para Jesus e existe amizade que nos tiram de perto de Deus. Salmos 1 nos ensina: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. A gente precisa de gente que nos ajude na missão. Você tem amigos que te ajudam a ser mais parecidos com Jesus? Você tem amigos que te cobram para fazer devocional? Você tem amigo que te cobra para orar? Se você tem, valorize esse cara, grude nele, não se afaste dele. Porque se afastando desse cara, você está se afastando de Deus. Porque o que ele está te pedindo é o que Deus pede. Você entende o que eu estou querendo dizer? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas fulano é muito chato, a gente vai falar com ele, ele só fala de Deus. Tipo, pô, é isso, é o mínimo que a gente espera de crentes, né? Teve uma pessoa que falou, vou sair da igreja porque toda vez que a gente se reúne, vocês só falam de Bíblia. Eu falei, até logo. Você quer que eu me reúna para falar do quê? Da vida dos outros, igual você fala? Não, filha. A gente lê Bíblia, a gente é crente. Tem que ser dois, galera. Tem que se ajudar. Você tem um amigo que te ajuda? Quando você está com um problema no seu casamento, você tem uma amiga que você liga, que é crente, que vai te dar um conselho bíblico, ou você vai falar com a amiga do trabalho que vai falar, dá um pé nesse safado, você tá lindona ainda, merece mais. Entende? Precisa ser dois. Quando, antes do culto começar, você está mostrando besteira no celular pro seu amigo, ou você está falando, cara, tô quebrado hoje, hein? Semana cansativa, mas eu tô aqui, eu espero que Deus fale comigo hoje. Se é assim, é sério. Jesus fala para eles fazerem algumas coisas, e a primeira é, se dividam em duplas. Depois ele fala, agora eu estou dando autoridade para vocês, para que se demônios aparecerem no caminho, vocês repreendam e eles saiam. Gente, Jesus Cristo tinha poder para expulsar demônios? Tinha. Então, ao comissionar os discípulos, ele tinha que mostrar, eu estou com vocês. Por isso que ele reveste eles de poder, entende? Para que aquilo validasse que eles de fato eram enviados por Jesus, que era quem tinha autoridade. Não é que eles saíram cheios de superpoder fazendo milagre, é que aqueles milagres que eles faziam em nome de Jesus validava a autoridade de Jesus. Vocês conseguem entender? Faz sentido? É por isso que os milagres e os sinais seguiam esses caras. Vocês entendem que nessa época que não tinha a Bíblia como a gente tem hoje? Então, uma das formas com que Deus validava para mostrar que ele era para com o povo dele era através de grandes sinais onde as pessoas olhassem e falassem, só pode ser Deus. Faz sentido? Já ouviram falar de Elias? Elias é um profeta lá do Antigo Testamento, que o povo judeu era mala. Deus amava, eles se afastavam, pecavam. Aí, de repente, muito tempo depois, existem muitos deuses no meio do povo. E eles começam a fazer tipo uma competição para ver quem é o Deus mais forte no meio do povo. E aí a galera fala, tem um tal de Elias lá, um profeta antigo, de um Deus lá que há muito tempo não está aparecendo não. E aí eles falam, chama esse Elias. Aí o Elias fala bem assim, é fechado, a gente vai fazer um desafio aqui, vai colocar uma fornalha aqui no meio aqui, e a gente vai orar. O Deus de verdade vai mandar cair fogo do céu e consumir tudo. Bota fé que o cara falou isso aí? E aí os profetas, o texto diz que os profetas dos outros deuses começam a fazer as suas oferendas. E vai passando meia hora, 45 minutos, 1 hora, nada. Nada de cair fogo dos céus. Elias, menino safo, começa a falar, grita um pouco mais alto, o Deus de vocês deve estar meio surdo. E os caras fazendo, derrubava e fazia a dança da chuva, e não vinha nada, mano, não vinha nada. E Elias, grita mais alto, vai que o Deus está viajando. Elias zombando dos caras ainda. Os caras ficam horas, nada de fogo cair do céu. Os caras desistem, velho.
Desistiu é vez de quem? Do Elias. A oração de Elias é tipo assim, estou parafraseando. É como se ele falasse, olha Deus, agora eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque é só você mesmo. E o texto diz que vem, consome. Só que antes, mais abusado ainda, ele fala, ó, tá fácil, pega e joga água tudo aí, ó. Vai ficar mais difícil ainda. E o fogo vem e desce. E aí o texto diz que naquele dia eles entenderam que era o verdadeiro Deus. Entende? Então, em alguns momentos da história, Deus ele faz milagres, sinais visíveis, para que o povo entenda que ele está com aquele povo. Foi isso que ele fez com Moisés, abrindo o mar, depois fechando. Entende? Hoje, irmãos, a gente já tem a palavra de Deus revelada, a Bíblia. Então a gente não tem que procurar Deus para ele ficar fazendo milagre, sinal para eu ver que ele existe. A Bíblia já deixa claro que ele existe. A gente pode orar por milagres? Sim. A gente deve orar por essas coisas? Claro. Mas não são os milagres que devem credibilizar ou não a nossa fé. Não são os milagres que vão fazer a gente aceitar ou não a Jesus. Porque esse povo aqui tinha visto milagres. E o que eles fizeram? Rejeitaram Jesus. Não são os milagres que vão fazer você virar crente. É o fato de acreditar que Jesus é Deus. E algumas vezes, irmãos, seguir a Jesus significa que nem... Assim, seguir a Jesus significa crer numa verdade. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, amém? Só que tem vezes que a gente não ouve ele do jeito que a gente quer, não. Tem vezes que você vai orar e vai parecer que tem ninguém ali ouvindo. Tem vezes que você vai ler a Bíblia e você vai... Mas sabe o que você faz? Você continua firme. Porque a Bíblia também diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, tomem cuidado. Porque tem um monte de religião, um monte de igreja protestante evangélica, a gente já está no fim, que segue Jesus não porque ama Jesus, mas porque quer milagre. Meu filho está doente, eu vou para a igreja, sexta-feira, eu vou nas 10 sexta-feira lá de oração, porque no final meu filho vai estar curado. Sabe o que acontece? No final o filho melhorou um pouquinho, 3 anos sem ir na igreja. Vocês já viram gente assim? Vamos para o monte, porque se eu for para o monte o fogo desce, não sei o que. Vai lá, o fogo desceu e não adiantou nada. Faz sentido? Tem gente que é assim, vamos na conferência. Ah, eu não gosto dessa igreja não, eu, Bruno, só prega que a gente tem que se arrepender. Na outra igreja lá o pastor fala que Deus me tem por cabeça e não por cauda. Então vai para lá, minha filha, vai para lá, ser pastoreado pelo Lúcifer. Porque aqui não é assim. Jesus também fala para esses caras não levar nada no caminho. A gente está finalizando, tem mais 2 pontos. Gente, presta atenção. Jesus Cristo não mandou os caras ser imprudentes aqui. Tipo, sai para pregar aí e se vira. Mas Jesus Cristo estava chamando eles para uma missão peculiar. Tipo assim, é jogo rápido. Não fica levando muito peso. Leva só o que você precisa. Quando você chegar numa casa, se as pessoas abrirem a porta para você, come lá, sabe? Seja bem recepcionado para aquelas pessoas. Mas se elas rejeitarem vocês, não fica discutindo não. Falando, agora você não me escutou, não ouviu Jesus, eu vou orar para que caia fogo do inferno e mate você. Não, não era isso que Jesus estava falando. Jesus fala, não ouviram vocês? Bate no pé aqui ó, e vaza. Esse era um símbolo que representava, se alguém te rejeitou, tipo assim, continua. Tira a poeira do pé e continua andando. Entende? É disso que Jesus está falando. Vão, pregue o evangelho, fale de Deus para as pessoas. Não fiquem procurando muitas coisas, não. Quando vocês estiverem com fome, quando as pessoas precisarem, Deus vai usar elas para dar aquilo que vocês precisam. E isso também reflete para a gente a realidade da igreja. A missão de Deus é sustentada por aqueles que ouvem o evangelho. É responsabilidade de vocês que ouvem o evangelho sustentar a missão daqueles que pregam. Porque esse texto deixa claro que quando aqueles caras tivessem fome, quando eles precisassem de alguma coisa, aquelas pessoas iam ajudar. Ou seja, galera, participe da obra de Deus. Participe da vida ativa da igreja. Pô, seja um primeiro a chegar e ajudar. Pô, tem uma cadeira para arrumar? Eu vou ajudar. Bruno, tem que ajudar a pagar o Smart Work? A gente está junto. O que a gente pode fazer com os nossos recursos para receber e para ajudar na proclamação do Evangelho? Esse texto está deixando claro. E ao mesmo tempo, esse texto está deixando claro, se rejeitarem o Evangelho, continuem. O D. Carson fala, o gesto de sacudir a poeira dos pés é uma expressão de desassociação com a incredulidade daqueles que rejeitam o Evangelho. É disso. Bate o pé e continua. Faz sentido o que o texto está falando? Para finalizar, gente... O texto fala que era para eles pregarem sobre arrependimento. Amém? É o que a gente prega todo fim de semana aqui. O que é arrependimento? Metanoia. Prazer, nome dessa igreja, no grego.
Uma mudança profunda de mente e coração, que nos faz abandonar o pecado e se voltar para Deus. Sabe o que é arrependimento? É uma tristeza profunda pelo pecado, uma confissão sincera e um desejo contínuo de viver a obediência à palavra de Deus. É uma tristeza profunda pelo pecado, 2 Coríntios 7,10, uma confissão sincera, 1 João 1,9 e um desejo contínuo de viver em obediência a Deus. O arrependimento não é uma mera culpa e remorso que hoje dói e amanhã você esqueceu, entende? Arrependimento é uma transformação de mente que faz você amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. Isso é arrependimento. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Amém? Esse é o sinal do Evangelho. Cristo manda lidar com aqueles que rejeitam o Evangelho, pregando o Evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento. Se você está aqui nessa noite, a minha oração é: compreenda a vontade de Deus. Se arrepender e entender que Deus está certo. E se Ele está certo, eu vou me submeter à vontade dEle. Irmãos, a coisa mais preciosa desse mundo é entender a vontade de Deus. Porque quando isso acontecer de fato na sua vida, a Bíblia diz que Cristo salva. E que não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é só entender que o pecado me afetou. É entender que Ele me salvou, que Ele começou uma obra na minha vida e Ele vai completar. Essa é a beleza da salvação. É por isso que eu me reúno todo fim de semana para falar de Jesus para vocês. Sabe por quê? Porque eu estou bem certo, igual o Paulo fala em Filipenses 1,6, que se Ele começou uma obra na sua vida, Ele vai completar. Eu só me reúno, eu gasto meu dinheiro, eu gasto meu tempo, eu e a Andressa abrimos mão de um monte de coisa, porque eu acredito que o Evangelho pregado para vocês não voltará vazio. Mas Cristo chama ao arrependimento. Uma das maiores queixas que eu já ouvi de quem se converteu velho, já viu aquela... nesse tempo de igreja, eu vi muita gente entrar na igreja velhinho já, sabe? Cara, sei lá, com 60 anos, 70 anos. E a maior queixa dele é: cara, quanto tempo eu perdi? Quanta coisa eu podia ter evitado se eu tivesse entendido isso lá atrás. Quanta dor de cabeça. Minha família estaria bem melhor. Meus filhos talvez não me odiariam. Mas eu rejeitei o Evangelho. Gente, aceitar e entender o Evangelho, ao invés de rejeitá-lo, não trará só benefícios eternos, nos dá benefícios aqui e agora. Você acha que você viveria melhor se você falar a verdade ou se você continuar mentindo? Você acha que você viveria melhor se você fosse mais parecido com Jesus ou cada vez mais orgulhoso e parecido com o diabo? Entende? Cristo está transformando a vida dos seus filhos. Eu queria muito que vocês vivessem isso. Essa é a minha oração. E que em nome de Jesus a gente não se encontre no grupo que rejeita Cristo. Essa é a minha oração. Que a gente se encontre no grupo que segue Jesus, que prega o Evangelho. E é isso que Deus espera de vocês. Que hoje ou escutam o Evangelho, que amanhã se tornem mensageiros, missionários, que falem de Deus para as pessoas. Isso que Ele fez na minha vida é tão grande que eu não consigo me conter. Eu tenho que contar para todo mundo. Minha irmã tá gravidinha, né? E a primeira coisa que ela quis fazer é contar para as pessoas que ela ama, né? Os dois saíram quebrados do trabalho para ir lá no estudo contar pra gente. Eu fiquei extremamente honrado porque algo muito bom, a gente quer que as pessoas que a gente ama saibam. Não existe nada mais precioso do que o Evangelho. Nada. Nada é mais precioso do que contar dessas verdades de Cristo para as pessoas. Amém?